Em 1997, esta era a companhia aérea mais admirada do Brasil. Voava para Paris, Nova York e Tóquio. Era chamada de a Majestade dos Céus. E tinha um detalhe que nenhuma outra gigante do mundo tinha. Ela pertencia aos próprios funcionários. 9 anos depois, os aviões foram apreendidos nas pistas, com passageiros dentro. E ficou uma conta que ninguém pagou até hoje: 8 bilhões de reais. Esta é a história de como o império, que era dos seus próprios donos, se matou por dentro. 1927, Porto Alegre. O Brasil mal tinha aeroportos. E um empresário chamado Otto Ernst Mayr funda a Varig ali no extremo sul do país. O primeiro voo foi num pequeno hidroavião, ligando Porto Alegre a Rio Grande. Entre os primeiros funcionários, um nome que mudaria tudo: Rubem Berta. Ele começou lá embaixo e subiu até a presidência. E Berta teve uma ideia que, décadas depois, o mundo inteiro iria estudar. E se a empresa pertencesse a quem trabalha nela? Em 1945, dentro da Varig, nasce a Fundação dos Funcionários. Ele convence os acionistas a doarem metade das ações. Com o tempo, a fundação chega a controlar 87% da companhia. Não era discurso, era real. Os comissários, os mecânicos, os pilotos eram os donos. Por 40 anos, esse modelo pareceu genial. Foi o que fez a Varig voar mais alto que qualquer um, até virar a corda no próprio pescoço. Dos anos 60 aos anos 80, a Varig vira quase um monopólio da aviação brasileira. Voar Varig era chegar. Era a única companhia brasileira a operar o Boeing 747, o jumbo apelidado de A Majestade. Servia champanhe e refeição de restaurante a 11 mil metros de altura. Paris, Londres, Frankfurt, Los Angeles, Tóquio. Em 1991, recebe os jatos mais modernos do mundo. Em 1997, nos seus 70 anos, entra na Star Alliance, ao lado das maiores companhias do planeta. E cria o Smiles, o programa de milhas que virou paixão nacional. No papel, a Varig estava no topo do mundo. Mas enquanto ela brindava lá em cima, o chão embaixo dela já estava rachando. E os donos, os funcionários, não conseguiam enxergar. Anos 90. O Brasil abre o mercado aéreo. Cai a reserva de mercado que protegia a Varig. Entram concorrentes agressivos, a TAM, e depois a Gol, com passagem barata. Em 1999, o real desvaloriza de uma vez. A Varig ganhava em real e devia em dólar. O leasing dos aviões, o combustível, as peças. A conta virou impagável. Enquanto os rivais eram enxutos e rápidos, a Varig era gigante, cara e lenta. A rede internacional, o orgulho da empresa, começa a ser cortada. Some voo para a África, para o Canadá, para o Caribe. O império construído para um mundo protegido não sabia viver num mundo de concorrência. Uma empresa normal teria mudado rápido, mas a Varig não conseguia. E a razão estava escondida bem na sua parte mais admirada. Aqui está o segredo. O que fazia a Varig ser única, pertencer aos funcionários, virou a armadilha que a matou. A Fundação Rubem Berta indicava os presidentes e decidia os rumos. Funcionários com mais de 10 anos de casa elegiam quem mandava. Ótimo para o orgulho, ótimo para a lealdade, péssimo para decidir rápido numa crise. Como cortar uma rota, demitir, fechar uma base? Se quem decide é eleito exatamente por quem seria cortado, demitido, fechado. Em 1995, no começo da doença financeira, criam um novo conselho. Em vez de destravar, distorce ainda mais a governança. Faltava capacidade de gestão. Faltava coragem para decisão impopular. O avião estava caindo e a cabine inteira votava para decidir se alguém podia mexer no manche. Enquanto a empresa discutia, o relógio corria. E chegou o dia em que não sobrou mais o que discutir. Começo dos anos 2000. A dívida vira uma bola de neve. Fornecedores, leasing, impostos, salários. Vem planos de socorro, promessas de investidor, negociações com o governo. E cada um esbarra na mesma pergunta: quem manda de verdade na companhia? A estrutura que era para proteger o funcionário agora travava qualquer salvação que exigisse sacrifício. Em 2005, a Varig entra com o primeiro pedido de recuperação judicial da nova lei de falências do Brasil. Vira cobaia de uma lei recém-nascida. Para tentar salvar, partem a empresa em duas. A nova Varig nascia limpa, pronta para operar. E a velha Varig carregava um passivo de cerca de 8 bilhões de reais. Dividir a empresa em nova e velha foi a última cartada. E foi também o atestado de óbito. 2006, o impensável. Aviões da Varig apreendidos nas pistas por falta de pagamento.
Voos cancelados. Passageiros abandonados em aeroportos do mundo inteiro. A Majestade, que servia champanhe para Paris, não tinha mais dinheiro nem para o combustível. Em 2007, o que sobrou da operação é vendido para Gol por cerca de 320 milhões de dólares. A rival de passagem barata comprou o corpo da lenda e o Smiles foi junto. E a velha Varig ficou para trás com os 8 bilhões arrastando processos por anos. 20 de agosto de 2010. A Justiça decreta oficialmente a falência da Varig e encerra a era da Majestade dos Céus. 83 anos depois do primeiro voo, a estrela se apaga. A empresa não morreu por falta de amor. Morreu de excesso de amor pela própria estrutura. Enquanto ela votava, a Gol e a TAM, enxutas, rápidas, sem o peso de agradar todo mundo, pegaram o céu que era dela. O modelo de empresa dos funcionários, que o mundo estudava como um sonho, virou o estudo de caso de como a boa intenção pode paralisar um gigante. A lição do colapso é sempre a mesma, com uma roupa diferente. Impérios não caem pelo que fazem de errado lá fora. Caem pelo que não conseguem mudar aqui dentro. Ela tinha os melhores aviões, as melhores rotas, o povo mais fiel. Só não tinha a coisa mais simples, a capacidade de decidir a tempo. Todo mundo que voou na Varig lembra dela com saudade. Talvez porque, no fundo, ela era boa demais para sobreviver ao mundo que veio depois. No fim, a Varig descobriu que ser de todos não a protegeu de nada. Foi o contrário. No colapso, toda semana, um império que tinha tudo e se destruiu de dentro. Se essa história te pegou, se inscreve, porque o próximo gigante caiu por um motivo que você não vê chegando. Eu te vejo no próximo colapso.